Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um ótimo dia para vocês. Eu estou aqui agora no hospital, vim fazer a obra do Senhor, evangelizando. E aí encontrei a senhorinha, qual é o nome da senhora? Senhorinha Barbosa, que estava conversando comigo. Eu, como todo servo do Senhor, igual a irmã aqui, né? A gente faz a obra do Senhor e eu estou aqui no hospital evangelizando. Um hospital maravilhoso, Santa Casa de Misericórdia. Como eu falei para vocês, é um dos hospitais que eu sempre evangelizo. E é aqui, eu pelo menos gosto do atendimento que a senhora gosta. Eles atendem muito bem as pessoas, né, irmã? Muito bem. Os profissionais aqui são maravilhosos. Glória a Jesus Cristo. Os enfermeiros, os médicos aqui são maravilhosos. E aqui também habita os anjos do Senhor e o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, amém? Encontrando a irmã, ela contou rapidamente o testemunho dela e eu quero compartilhar com vocês o testemunho da nossa irmã abençoada, em nome de Jesus, para todo o Brasil. Pode contar, irmã querida. Eu me casei com 15 anos, o meu esposo tinha 17, eu conheci ele, eu tinha 8, ele tinha 11, não, eu tinha 8, ele tinha 10, e com 15 eu casei e ele tinha 17. E foi passando os tempos e eu tive um filho, e depois eu tive uma outra filha, e depois quando eu fiquei grávida da terceira filha, que agora tem 40 anos, o meu filho de 14 anos deu câncer. Aí o meu esposo, ele me deixou eu grávida, com um filho canceroso e com a filha de 4 anos, foi embora morar com a amante. E nisso eu fiquei morando de favor nas casas das pessoas, com um filho canceroso, com a filha de 4 anos e grávida. E aí, o meu filho, eu trabalhava e para criar os meus filhos, lavando o banheiro dos outros e arrancando colonhão com enxadão para criar os filhos. Eu não conhecia Jesus, mas Jesus já me carregava nos braços, porque se não fosse Jesus, eu não tinha tido tanta força para mim criar meus filhos. Então, teve uma época com meus filhos, a pobreza era tanto que os meus filhos comiam bofe com polenta. Então, foi passando o tempo. Bofe com polenta? Bofe de boi com polenta. Aí foi passando os tempos, o que aconteceu? Meu esposo foi embora com a amante, me deixando grávida de 8 meses, com um filho canceroso, foi morar com a amante para criar os filhos dela e deixou eu com os meus, de favor. Aí passou, os médicos dele deu 6 meses de vida para o meu filho, ele durou 6 anos. Ele morreu com 19 anos de câncer no fígado. Eu fui para São Paulo para ele fazer um transplante, mas não deu tempo. Ele morreu antes mesmo de aparecer, porque naquela época ninguém doava órgão, igual hoje em dia as pessoas doam. Naquela época não tinha, ninguém queria doar nada. Então meu filho morreu e eu ganhei esse bebê e... Seu filho morreu com 19 anos? Morreu com 19 anos. E eu criei as minhas filhas. E a minha parentela, minhas irmãs, meus cunhados, ia onde eu morava e falava que eu era prostituta e que as minhas filhas, quando crescessem, iam virar prostituta porque eu era alcoólatra. Porque eu dormia nas calçadas, eu bebia cachaça e conhaque no gargalo, vodka, tudo no gargalo. Eu dormia nas calçadas bêbada, eu virei alcoólatra, virei andarilha, morava de favor, não tinha cama para dormir, não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Só tinha as minhas 2 filhas e o mundo, né? E dormia nas calçadas. Isso aqui em Vitória, do Espírito Santo? Aqui em Vitória do Espírito Santo. Sim. E lá no bairro André Carnone. Aí eu peguei e fiz um voto, eu pedi para Deus. Tinha uma novela passando, A Casinha Branca, uma novela das 6, que falava uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então eu chorava muito e falava com Deus que eu queria uma casa pelo menos para criar meus filhos. E o meu marido me desejava que eu fosse prostituir na Vila Urbim e morar debaixo da ponte a troco de um cafezinho, que eu não ia achar que eu era muito feia, só que eu era muito bonita. Deus. E ele foi criando os filhos da amante, eu estou resumindo. E aí ele foi criando os filhos da amante. Deixa eu falar aqui. Ela está resumindo porque a filha dela está aguardando ela, mas a senhora fala porque a senhora sabe que é muito importante. Tá. As pessoas no Brasil inteiro precisam ouvir para poder entregar a vida a Jesus e vai edificar a fé de muitas pessoas. E né? aí eu estava passando ganhava salário mínimo com 2 filhas. E aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a beber esses negócios tudo, fumava 2 maços de cigarro por dia, virei mundana mesmo e fiquei
Só tem duas coisas que eu nunca fiz, foi droga e roubar, que eu não fazia, mas eu fui presa, eu batia nos outros, eu ia presa e trabalhava. E fui criando minhas filhas. E a minha parentela falava que eu era prostituta, que as minhas filhas iam virar prostituta, que ia tomar minhas filhas, que ia virar prostituta. E aí, quando foi um dia, uma pessoa me levou para a igreja. E chegando na igreja eu chorei muito. Você estava nessa vida, né? Eu estava nessa vida. Aí me levou para a igreja e eu chorei muito quando cheguei na igreja. Chorei muito, até soluçar. Aí isso foi uma sexta-feira. Eu fui para casa, cheguei em casa e fui beber. Quando eu fui beber, para mim, para a igreja, eu não tinha dinheiro para pagar passagem, mas para mim beber, eu arrumei com a vizinha. E aparece, né, irmã? R$5 emprestado para beber. Aí eu fui beber. Quando o homem, eu comprei 3 cervejas por R$5, que era a promoção. Quando o homem despejou no copo, eu fui, botei na boca, aí já não desceu mais. Não desceu mais. Aí eu falei, que Deus é esse? Que igreja é essa? Aí quando eu acendi o cigarro, não consegui fumar mais. Quando eu olhei assim dos lados, eu vi aquele povo dançando, eu achei aquilo assim, ridículo. Eu tomei nojo, eu levantei, estava chovendo, eu fui para casa. Cheguei em casa e minha filha falou, nossa, você voltou cedo? Aí eu vomitei muito, vomitei, isso foi na sexta. Passou sábado, no domingo, quando na segunda-feira eu voltei para a igreja. Na terça eu me converti, no domingo eu batizei. Aí eu fiz uma campanha na igreja, Deus e Amor. Atualmente a senhora congrega na igreja Deus e Amor, é isso? Eu fiz uma campanha, eu não era crente assim igual eu sou hoje, assim, porque eu não conhecia Deus, né? Aí eu fiz uma campanha na Deus e Amor para Deus me dar uma casa. E aí eu fui o primeiro, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vamos para resumir. Quando deu o dia que fez 30 dias, no sábado, que eu terminei a campanha, que eu fui trabalhar, no domingo meu nome saiu na tribuna, que a minha casa tinha saído, que essa casa que eu tenho alugado hoje, tem 2 casas alugadas, e aí Deus me deu condição financeira. Eu moro num condomínio fechado em Jardim Camburi, todo ano eu troco de carro, meu carro hoje é um Crix, mas todo ano eu troco de carro, mas eu não... Lembrando que a irmã não está contando isso para incentivar as pessoas a ter amor ao dinheiro, não. Ela está contando a vida que ela tinha na lama, a qual Deus resgatou ela, e a vida que ela tem hoje. Ela quer dizer que ela, hoje em dia Deus deu uma vida diferente para ela, uma vida, Deus proporcionou ela uma casa e tudo isso. Mas isso não é porque ela está pregando. Aí o meu filho, que está canceroso... Tem gente que entende que você está pregando prosperidade, não é isso. Não. Ela está mostrando que a senhora era nada e Deus te levantou. Deus me levantou. O meu filho, 3 dias antes dele morrer, ele me pediu comida. Eu botei arroz com feijão para ele comer. 2 colheres de arroz e um pouquinho de feijão para ele comer. Ele falou, mãe, não tem carne não? Eu falei, não tem não. Ele falou, não tem nem um pedacinho de tomate? Eu falei, não tem não. Ele falou, então eu não quero comida não. Então eu não quero não. Aí ele morreu com fome, ele morreu sem comer. Porque eu não tinha comida para dar para meus filhos. O meu marido criando os filhos da amante. E aí, Deus me levantou, Deus me deu força, me deu graça, e eu criei meus filhos. E a minha parentela falava que eu era prostituta, que eu bebia, que eu ficava nas calçadas, porque eu era muito pobre, e nós nunca me deu uma cesta básica. E aí, Deus me levantou, em 6 meses que eu estava na presença de Deus, Deus me deu uma levantada tão grande, espiritual e material, tudo que eu nunca tinha tido pedido para Deus, eu pedia para Deus a salvação da minha família. E Deus foi me dando coisas materiais. Então hoje eu moro num condomínio fechado, eu tenho carro zero, mas não que eu tenha pedido para Deus um carro zero e uma casa alugada, um condomínio fechado. Eu pedia para Deus a salvação da minha família, mas Deus é tão maravilhoso que além dele me tirar do vício, da lama, do pecado, o qual eu vivia dormindo nas calçadas bêbadas, hoje eu vivo para a glória de Deus. Eu sou missionário, sou obreiro das igrejas pentecostal Deus e Amor, eu congrego na volta de Caratuíra, sou missionária, e eu faço a obra de Deus aqui nessa terra, oro pelas pessoas encarceradas de Satanás, pelas pessoas que usam droga e Deus liberta,
oro pelas pessoas enfermas e Deus cura. E Glória a Jesus. eu fiz um resumo da minha vida, mas eu passei por tudo isso. E hoje, quando a minha filha tinha 16 anos de idade, ela ficou grávida. E aí eu fiquei muito triste. E o homem tinha 33 e ela tinha 16. E esse menino nasceu e eu também criei o meu neto. E o meu neto tem 1,93 m. E o meu neto, com 16 anos, em 2016, o meu neto entrou na UFS com 16 anos, passou, engenheiro químico, e fez lá em São Mateus engenharia química, e ele estudou 16, 17, 18, 19, quando foi em 2020 ele ia se formar, aí teve a pandemia, ele parou, quando foi em 2021 ele se formou, hoje ele é um engenheiro químico com 23 anos, com 21 anos ele se formou como engenheiro químico. Aos 23 ele já trabalha desde quando ele se formou e hoje a minha vida, a minha casa e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Meu neto é da Deus e Amor, as minhas outras duas filhas são frequentam, né? Congregam, né? Não, congregam, né? Levantam 6 horas da manhã e vão para a igreja. Elas me xingavam quando eu ia, agora levantam 6 horas da manhã e vai para a igreja, batizou e tudo, e eu estou aqui para falar para as pessoas que Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida. Sem Jesus, a gente não é nada. Na Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, é verdade, porque quando eu não conhecia Jesus, quando eu não tinha Jesus, eu sofria muito, porque eu virei alcoólatra, eu passei muita necessidade, passei muita fome, mas Jesus me carregava nos braços, mas eu não sabia. Porque se Jesus não tivesse me dado força para mim trabalhar de camareira nos motel dos outros, para mim criar meus filhos, hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho. Para a glória de Jesus. Para a glória de Deus. Ô, irmã, outra coisa que eu queria te perguntar foi a superação da perda do seu filho. A senhora falou que seu filho morreu com 19 anos. Como foi essa superação da perda do teu filho? Porque a senhora teve que ter uma estrutura e ser muito forte para poder superar esse momento. Tem mães que têm depressão. O meu filho, quando ele começou a morrer, os médicos me instruíram que quando ele fosse morrer, ele ia começar a sair um pouquinho de sangue da boca. Então eu vi que ele começou a sair um pouquinho de sangue da boca. Eu comecei a secar com papel higiênico e jogava no chão sem ele ter. Aí ele falou: mãe, você me promete uma coisa? Eu falei: prometo. Ele falou: você nunca vai me esquecer? Eu falei: não. Ele falou assim: então eu quero te pedir uma coisa, você faz? Eu falei: faço. Ele falou: mãe, procura uma igreja. Já falou morrendo: mãe, procura uma igreja, pede perdão a Deus dos teus pecados, já que eu não posso ficar com você aqui na terra, na eternidade eu quero ficar com você. Quando ele falou você, ele ficou com a boca aberta assim, você. Aí eu fechei a boca dele, fechei os olhos dele, tapei ele com lençol. Quando eu destapei ele para o Jardim da Paz, pôr ele no caixão, ele estava rindo, corado, porque canceroso é verde, né? Porque não tem sangue. Só que depois que ele morreu, ele ficou sorrindo, com os dentes branquinhos, o cabelo dele ficou totalmente penteado e ele ficou feliz, assim, ele ficou morto feliz. E é isso. Irmã, ele era um servo do Senhor, seu filho, então ele era um servo. Meu filho era servo. Então quando ele morreu, ele tinha entregado a vida dele a Jesus. Já tinha. Então a senhora ficou mais tranquila porque a senhora sabe que ele foi para o céu, não é isso? Eu sei que meu filho foi para o céu. Eu sei. E outra coisa, Satanás não ia mandar um filho, na hora da morte, falar para uma mãe procurar uma igreja, pedir perdão a Deus dos teus pecados, já que ele não podia viver aqui na terra, na eternidade ele queria ficar comigo. Então, além de Deus salvar ele, Deus ainda enviou um anjo para mandar esse recado para uma mãe que estava perdendo aquele filho naquela hora. Porque quando ele morreu, a senhora estava na vida atribulada, né? Atribulada. A senhora acha que também te deu um susto depois que ele faleceu, a senhora tomou um choque de realidade? A senhora acha que não? A senhora acordou assim, não? Não. Quando ele morreu, eu fiquei tão tranquila, quando ele falou isso comigo, que ele morreu, eu fiquei tão tranquila que eu fechei a boca dele, fechei os olhos dele, tapei ele com lençol. Quando eu destapei para o povo ver para pôr ele no caixão, ele estava sorrindo, com os dentes branquinhos, o cabelo dele estava de lado seco, estava todo para frente, penteadinho. Então ele estava assim, parecia que ele estava vivo. Descansando, dormindo, um anjo. Parecia que ele estava alegre. Parecia não, ele estava alegre, morto alegre. Então,
e todas as pessoas que eu oro hoje, que usa droga, que essas pessoas assim que estão desenganadas da medicina, criança, qualquer pessoa que eu oro, Deus me deu vários dons. Eu oro e Jesus cura. Então, tá vendo aí, irmã? Então, essa história linda de superação da irmã, vocês podem ver, perdeu o filho. Eu achei muito interessante quando ela falou que foi andarilha, que passou toda essa situação difícil nas ruas. Hoje, ela mostra que Deus, sim, Ele honra os servos dele verdadeiro e fiel, porque quando a irmã entregou a vida dela a Jesus, foi em espírito e em verdade. Então, tudo que veio depois, não foi porque ela pediu que era o carro, que era a casa, não. Deus foi proporcionando ela aos poucos, por causa da dedicação à obra. Tem uma palavra que fala assim, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, ai meu Deus, agora eu esqueci, que quando a gente busca Deus, Ele, coisas nossas necessidades, como é que é? O versículo da Bíblia, eu esqueci agora, quando a gente buscar a Deus primeiramente, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Buscar a Deus primeiro o reino de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu busquei a Deus, não foi para ganhar casa, não foi para ganhar carro, não foi para ganhar apartamento, não foi para ganhar vida boa. Eu busquei a Deus porque eu sou apaixonada por Jesus, porque antes de eu amar Jesus, Jesus me amou primeiro. Então, eu quero dizer para vocês que estão aí do outro lado, que seja qual for o tamanho do seu problema, mas o tamanho do nosso Deus é maior do que o tamanho dos nossos problemas. Porque hoje eu vivo para a glória de Deus, hoje na minha casa tem picanha, hoje na minha casa tem tomate. O pastor me perguntou, ô irmã Rosa, na casa da senhora hoje tem tomate? Eu contei o testemunho lá na igreja. Na casa da senhora hoje tem tomate? Eu falei para o pastor, não tem tomate e tem picanha. A igreja chorou, 5.000 pessoas que estavam na igreja chorou, porque o meu filho morreu com fome. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Irmã, eu quero que a senhora mande um recado para os irmãos do canal Fim dos Tempos Social. Eu estou saindo toda hora do vídeo, irmãos, porque a cinegrafista que Jesus preparou pra gente tá com o bebezinho tá colocando o hospital de pé na cabeça, de ponta pro ar. Eu tô tentando segurar a criancinha enquanto a mamãe tá gravando pra gente, que Jesus preparou a cinegrafista, tá bom? E irmã, manda um recado para as pessoas que não são servos do Senhor do mundo, e também um recado para os irmãos do canal Fim dos Tempos Oficial, que são servos, os servos e os que não são ainda. Eu quero mandar um recado para vocês que são... Eu quero mandar um recado para os ímpios, pelas pessoas mundanizadas, pelas pessoas que acham que a cerveja, o cigarro é coisa boa, que a cachaça é coisa boa, que faz a pessoa ficar feliz. Porque nada disso é feliz, isso é uma felicidade instantânea. Tudo passa, só não passa a palavra de Deus. Porque quando eu era mundana, quando eu bebia a noite toda, quando o dia amanhecia, eu tentava o suicídio, tentei o suicídio mais de 10 vezes. Porque quando a gente acorda da cachaça, a gente quer a morte. Então hoje, quando eu acordo, eu sei que eu estou acordando com o meu Jesus. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu tentei o suicídio várias vezes. Por quê? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Você que está numa situação ruim, financeira, você que está bebendo, que está usando droga, você que está com a vida atormentada, não dorme de noite, você que está enfermo, você procura uma igreja, não importa que Jesus não vai levar placa de igreja, Jesus vai levar os escolhidos, porque na Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. No meio de tantas pessoas grandes, que a minha parentela é rica, e eu era muito pobre assim de comida, de dinheiro, de casa, que vivia de favor,
Jesus foi escolher quem? Eu. Ele me tirou da lama, ele me tirou do cativeiro de Satanás, ele me colocou, ele me tirou da lama. Eu sei de onde Jesus me tirou e sei onde Jesus me colocou. Jesus me colocou na presença dele, para tão pequenininha que eu sou, para hoje fazer a obra de Deus aqui nessa terra. E através da minha fraca pessoa, Deus tem me usado muito aqui nessa terra. Eu tenho ganhado muitas almas para Jesus. Todas as pessoas que eu oro, Jesus cura. Então as pessoas ligam para mim de longe, pessoas desempregadas, pessoas enfermas, pessoas desenganadas da medicina. Eu oro pelo telefone e Jesus arruma um emprego. Tem pessoas que têm 8 anos que estão trabalhando na Petrobras. Tem pessoas que estavam desempregadas e agora estão ganhando muito bem através das minhas pequeninas e humildes orações, porque eu sou pequena, mas o meu Deus, ele é muito grande, ele é maior do que todos os nossos problemas. Já quero te agradecer. Para os irmãos do canal que são servos, uma mensagem de consolo. Para os irmãos do canal Fim dos tempos. Fim dos tempos, eu quero mandar um recado para vocês. Busca mais, coloca na posição de Deus mais e mais, porque vocês não vão se arrepender, porque Deus, ele sempre foi, ele é e sempre será Deus, e nós não somos nada, mas Deus, ele nos abençoa. Cada dia que se passa, ele abençoa nós mais. Então, se eu tivesse olhado para o mundo, quando eu estava no mundo, e não tivesse olhado para Jesus, eu hoje estava morta, podre e no inferno. E hoje, para a glória de Deus e para a derrota de Satanás, hoje eu vivo muito bem com a minha família. Minha família é uma família abençoada, que eu criei, eu e Jesus. O meu esposo, ele morreu mendigo, o ano passado ele morreu mendigo, porque a amante comeu tudo que ele tinha, ele morreu mendigo. Eu gastei para enterrar ele no Jardim da Paz, porque ele era um ser humano, então eu fiz a minha parte. Ele se traiu com outra mulher? Ele morreu mendigo? Foi embora com a amante, me desejou que eu fosse mendiga, só que ele virou mendigo e Deus me mudou a minha história. E eu fiz o enterro dele, gastei 5.500 ano passado para fazer o enterro dele no Jardim da Paz. Então o que ele desejou para a senhora voltou para ele mesmo? Voltou para ele. Então existe a lei do retorno? Existe. Porque o que ele desejou para mim, aconteceu com ele. Porque hoje eu estou aqui com a minha família toda abençoada para a glória de Deus. Então é isso. Então, irmãos, esse foi mais um testemunho abençoado da minha irmã querida. Muito obrigado por a senhora aceitar o convite. Nós estávamos conversando aqui dentro do hospital e ela começou a contar a história dela. Eu falei, o Brasil precisa conhecer a sua história de superação, o que Deus fez na tua vida, o que Jesus fez, a grande transformação e linda obra que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, fez na tua vida. A senhora é uma serva do Senhor e eu quero dar espaço no meu canal para a senhora contar, para ajudar muitas vidas que estão no pecado, sofrendo, escravos de Satanás, e também aumentar a fé dos irmãos que já são servos de Deus, que estão no canal Fim dos Tempos Oficial. Então, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, as considerações finais. Eu quero dizer para vocês que você que está na posição, vocês abrem a Bíblia no livro de Amós 7,7, que Deus fala para a gente andar no prumo de Deus. Se coloca mais e mais no prumo de Deus, para vocês terem a felicidade que eu tenho hoje. Porque outrora, eu era mendiga. E hoje eu estou na presença de Deus muito feliz. Eu gosto muito de louvar, eu gosto de cantar na igreja, eu gosto de evangelizar, eu saio evangelizando, eu ganho almas para Jesus, oro na casa das pessoas. Então, quando eu chego, as pessoas falam, eu falo, posso fazer uma oração na sua casa? A pessoa fala assim, pode, você é o anjo que eu pedi a Deus para vir na minha casa hoje. Então, é sempre desse jeito. Então eu dou glória a Deus por tudo que Deus fez na minha vida e muito mais, porque hoje eu posso falar que eu sou feliz, porque outrora eu não era feliz, eu vivia para esquecer a tristeza que eu sentia na minha alma, que foi a morte do meu filho, e a pobreza que era muito grande e a fome que era muito grande, e a escravidão que a minha parentela me escravizava para trabalhar para eles pelo salário mínimo, e eu tinha de trabalhar porque eu não tinha para onde correr, né? Que eu não tinha mãe, não tinha pai, eu não tinha ninguém para me ajudar. Só tinha Jesus, só tenho Jesus, e Jesus vai continuar me ajudando
não só a mim, mas todos vocês, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E um versículo que eu acho que combina um pouco com a senhora também é: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, irmãos, obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, estou aqui. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua entrevista, por falar para os irmãos do canal. E eu tenho um versículo para me deixar para vocês. Isso, que está escrito no meu carro. É Isaías 43:3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Jesus. Então, queridos amados, até o próximo vídeo. Eu costumo terminar o vídeo do canal e falo assim: até o próximo vídeo, tchau. Então a senhora fala: até o próximo vídeo, tchau. Até o próximo vídeo, tchau. A paz do Senhor.